Olá, eu sou o Thales. O quinto episódio começa com o Clark todo triste andando pelo planeta diário quando encontra a Lois Lane. Ela também está triste e os dois querem se explicar ao mesmo tempo, mas foram interrompidos pelo patrão. Ele tem uma missão secreta para os dois. Ele quer que os jovens cubram o concurso de solteiro e solteira mais cobiçado de Metrópolis. Uma das outras repórteres quer muito essa reportagem, mas o patrão fala que apenas a Lois e o Clark conhecem o Superman, e a Lois quer saber o que o Superman tem a ver com isso. A repórter então invade o lugar para dizer que esse concurso é o mais badalado de Metrópolis e todos os solteirões e solteironas mais cobiçados da cidade estarão lá. O resultado vai aparecer ao vivo na TV, mas Clark ainda não sabe o que o Superman tem a ver com isso. E o patrão explica que esse ano um dos finalistas do concurso é o Superman, já que o concurso levanta dinheiro para fazer doações para o hospital de pequenos jovens. Superman com certeza estará lá. E até o Clark fala que com certeza o Superman vai estar lá, já que os dois são os repórteres número 1 quando o assunto é Superman. O patrão obriga que os dois vão até lá. Eles têm 20 minutos até o concurso e o Clark vai procurar pelo Jimmy para que eles possam ir juntos. Assim que ele sai, a outra repórter exige que Lois a leve também até o concurso, mas ela diz que o patrão não quer. A repórter, entretanto, diz que a Lois vai levá-la sim, porque ela sabe o segredo do Superman. Lois ficou em choque. Em seguida, vemos uma jovem loira andando pelas ruas de Metrópolis, enquanto o Jimmy passava na frente dela. Ele não sabia como falar com o Clark depois do que aconteceu lá com o Lex Luthor, e agora está evitando seu melhor amigo. Enquanto ele pensa no que fazer, aquela jovem foi parar na frente de um caminhão e se colocou em posição para se autodefender, mas o Jimmy a puxou da frente desse caminhão antes que ele a atingisse. O jovem então se apresenta para ela e diz que é o líder da Operação Pássaro Flamejante. Impressionada, a jovem acha que ele é o líder do planeta e se apresenta como cara. Ela precisa de sua ajuda para encontrar um certo alguém. Jimmy diz que pode ajudá-la, até que ele vê o Clark do outro lado da rua e sai correndo com a jovem. O próprio Clark estava tentando ligar pro Jimmy e com sua super audição ouviu o celular dele tocando e em seguida utilizou a visão de raio-x para encontrá-lo, fugindo com uma jovem. Enquanto isso, Lois e a outra repórter chegaram até o concurso e a Lois queria saber qual era esse segredo do Superman que a repórter sabia. E ela diz que as duas sabem que o Superman não é solteiro. Lois fica aliviada ao ouvir essas palavras e depois fica em choque de novo, pois a repórter falou que a amada do Superman está nessa sala. Superman está namorando uma das finalistas do concurso. Agora sim, Lois está tranquila, pois a repórter não sabe de nada, e a repórter fala que ele só tem que descobrir quem Superman está namorando para depois descobrir sua verdadeira identidade. Lois não sabe como a mulher pode pensar que ele tem uma identidade secreta, e ela diz que é óbvio, pois você nunca vê o Superman entrando em um supermercado, por exemplo. Nesse momento, Clark aparece. Lois está correndo dali com a desculpa que é para contar tudo isso pro Clark. Ela então o leva para conversar escondido e diz que eles estão com problemas, pois a outra repórter está tentando descobrir qual é a verdadeira identidade do Superman e com quem ele está namorando. Segundo a Lois, se a repórter descobrir que Superman está namorando com ela, logo também vai descobrir que o Clark é a sua identidade secreta. Por causa disso, durante o concurso, Superman terá que agir de maneira completamente solteira. Não pode deixar que ninguém perceba que eles estão juntos. E o Clark promete para Lois que não vai arruinar as coisas. Ao mesmo tempo, Jimmy e Kara se divertiam muito. Ela provou sorvete pela primeira vez e ficou em choque. Jimmy então pergunta por quem ela está procurando e ela diz que por um guerreiro como ela. O jovem ficou preocupado, pois está interessado na Kara, mas ela disse que esse guerreiro era seu primo e ele ficou relaxado. Jimmy então vai ajudá-la a procurar por seu primo. Finalmente chega a hora do concurso do solteiro mais cobiçado de Metrópolis. O primeiro candidato é Hank Henshaw, o piloto dos laboratórios Star. A segunda é a 3 vezes campeã mundial de arco e flecha Gandhi Gupta. Depois, o homem que já escalou o Monte Everest 7 vezes, Dr. Bryna Brilliant. A seguir, a influencer, filantropista e ícone da moda Silver St. Cloud. O último é o Superman. Ele ainda não apareceu, mas todos esperam que ele apareça. Logo, Clark muda de roupa e aparece ali. O apresentador então quer saber quem tem perguntas para o Superman, e um dos repórteres pergunta o que ele procura em uma possível namorada. Superman então diz que a pessoa tem que ser muito gentil, mas para disfarçar e não dar as descrições da Lois, ele fala que seria muito bom ter uma namorada alta e cirurgiã. Silver St. Cloud então diz que sabe em quem ela está interessada, no Superman, e pergunta se ele não gostaria de ajudá-la a arrecadar mais doações para os fundos de ajuda de Metrópolis, que ela é quem gerencia. Superman fica impressionado, pois esses fundos fazem um trabalho excepcional, e ela diz que o que seria excepcional
final seria a ajuda do Superman. O jovem, entretanto, fala que não se considera um Superman, apenas um homem normal, mas isso irritou muito Hank Henshaw. Ele diz que Superman não é um homem normal e todos os dias coloca Metrópolis em risco. Ele é um objeto letal alienígena pronto para destruir a todos. Dizendo que a Terra é para terráqueos, Hank Henshaw desiste do programa. A outra repórter fala para Lois que isso não tem problema, pois as duas sabem quem Superman está namorando. Lois já vai achando que ela descobriu, mas a mulher fala que só pode ser a Silver sem Cloud. E Lois começa a ficar com ciúmes, afinal, Silver é uma gênia que se tornou bilionária aos 13 anos de idade. E fala que talvez Superman pudesse estar namorando ela mesma, a própria Lois Lane. Só que a outra repórter ri da cara dela, pois isso seria impossível. Enquanto isso, Jimmy ainda estava com a cara, e depois de conversar bastante, ele percebeu que tinha que fazer as pazes com o Clark. O jovem então levou a cara até o concurso onde estava o Superman. Ao vê-lo, a jovem entendeu que aquele era Kal-El, seu primo, e Jimmy ficou em choque ao saber que Clark é o primo dela. Vemos que Superman foi eleito o solteiro mais cobiçado de Metrópolis e recebeu um beijo da Silver. Lois viu isso e começou a chorar. Superman queria ir atrás dela e Kara veio para conversar com ele, mas Superman teve que ignorá-la para ir atrás da Lois. Ela contou tudo para ele a respeito da oferta de trabalho em Gotham e disse que queria ter contado, mas não teve oportunidade. Clark também acaba falando a mesma coisa. Ele usou o dispositivo para entrar em contato com sua prima e também não teve tempo de contar isso. Lois não acredita nisso e também está triste, pois a Silver é muito melhor para ser namorada do Superman do que ela. Clark começa a achar que a jovem quer terminar com ele e abruptamente a Kara aparece. Ela diz que seu chamado a alcançou através da galáxia e ao chegar, ela, como a única outra sobrevivente kryptoniana, tem que ver o Superman nesse lugar deplorável. Uma raça inferior está usando Kal-El como entretenimento. Esse planeta o fez fraco. A jovem diz que Superman terá duas escolhas: se juntar a ela na conquista desse planeta ou se ajoelhar perante o Império Kryptoniano. Superman tenta dizer que o Império acabou, mas Kara responde que o Império é eterno e pede as ordens para o Primus. E as ordens que ele dá é para derrotar o Superman. Utilizando sua armadura, Kara parte para cima de seu primo. Temendo pela vida das pessoas, Superman sai do prédio e a luta continua lá fora. Kara desce o cacete nele, mas Superman pelo menos consegue destruir a armadura dela. A jovem vê diversas pessoas inocentes ao redor e fica com medo de atacar, mas o Primus a faz obedecer seus comandos. Ela ataca o Superman e ele utiliza seus novos poderes para contra-atacar. Ao ver essa cena, Primus decide mandar a Kara trazer o Kal-El até ele. A batalha continua fora da cidade. Kara tem um dispositivo que amplifica os poderes de sua visão de calor e graças a isso ela desce o cacete em seu primo. Ele não teve chances e foi desmaiado por ela, que vai fazer tudo pelo Império. A jovem então coleta o Superman e vai levá-lo até o Primus, seu pai. Quando acorda, Superman não consegue acreditar que sua prima o subtraiu do planeta Terra. Ele então destrói o lugar onde estava sendo mantido e veste um capacete para ir para fora da nave e voltar para o planeta Terra, mas percebe que está no meio da galáxia e não sabe para onde ir. Kara diz que a Terra não é a casa do Superman, Krypton é, e eles irão construir um novo império. Mesmo assim, Clark não desiste de tentar voltar para a Terra, mas Kara o convence dizendo que sem as coordenadas ele nunca vai conseguir. Ela promete que eles irão voltar para a Terra para conquistá-la, mas Superman diz que não vai fazer isso. Kara fala que seu pai previu que talvez Kal-El pudesse ter o cérebro enfraquecido pelo planeta Terra e talvez ela possa mudar isso. Ao ouvir que ela falou de seu pai, Superman acha que ele pode ter sobrevivido e decide entrar na nave para ver o que ela quer lhe mostrar. Kara então pega um projetor de memórias e mostra para o Kal-El os últimos dias de Krypton. Antes da queda, a sociedade deles era a mais avançada do universo. Através do Império Kryptoniano, eles davam a oportunidade para outros planetas se tornarem lugares civilizados também. Superman diz que esse lugar é lindo, mas existe um problema: todas essas pessoas já perderam a vida, e Clark diz pra Kara que sabe como é se sentir sozinho. Superman continua dizendo que mesmo que Krypton não exista mais, ainda tem a Terra e pessoas que ele ama. O jovem quer mostrar pra Kara o que ele está lutando para defender. Superman então bota o dispositivo e mostra pra ela a família que o criou, os Kent. Eles veem o dia que seu pai estava o ensinando a jogar beisebol e tentava fazê-lo utilizar menos força para ninguém descobrisse sua verdadeira identidade. Só que a Kara interpretou isso da maneira errada, dizendo que a família do Kal-El apenas o ensinaram a como se esconder, sem nunca querer entender quem ele é verdadeiramente. Ninguém no planeta Terra jamais se importou com quem ele é de verdade. Superman então remove o dispositivo e vai colocá-lo de volta no lugar, mas encontra um compartimento secreto
repleto com fotos do Jimmy. Cara fala que aquele é Jimmy Flamebird, o líder do planeta. Superman começa a perguntar se ela gosta do Jimmy e a jovem fica toda envergonhada. Além dessas fotos, cara também tem diversas outras coisas escondidas ali, souvenir dos planetas que ela já visitou, como aquela pequena estátua de Thanagar. Ela esconde essas coisas pois seu pai fala que gostar de tudo que não seja kryptoniano é uma fraqueza. Superman fala que isso é o que o pai dela quer, o que a cara quer de verdade. Ela então diz que quer que todos os planetas façam parte do Império Kryptoniano. E tentando ver o lado bom dessa história, Superman pede para ela mostrar para ele um desses planetas. A jovem fica extremamente animada e muda o curso para Thanagar. No meio do caminho, entretanto, tem um campo de asteroides feitos de hidrogênio sólido. A nave não pode manobrar ali e eles terão que sair para destruí-los. Clark e Kara colocam seus capacetes e saem da nave, mas ela começa a passar mal pela falta de oxigênio. Superman vai tentar ajudá-la, mas ela estava apenas fingindo. Eles são kryptonianos, não precisam de capacetes para respirar no vácuo. Os dois então começam a brincar e se divertir destruindo aqueles asteroides, até que, preocupado que a Kara tenha se machucado com um asteroide gigante, Superman utiliza seus novos poderes. Kara então pergunta como ele faz isso, e Superman explica que quando ele quer proteger alguém que ele se importa, ele fica mais forte. Mas a Kara acha estranho, pois kryptonianos não têm esse tipo de poder. Finalmente eles se aproximaram de Thanagar, e Kara levou Superman para conhecer a maior cidade, só que tudo estava destruído, não tinha ninguém lá. Além disso, ela viu uma parede estranha que a fez ficar hipnotizada. Superman pergunta se é isso que ela queria o mostrar, um planeta sem vida. Mas Kara diz que isso não faz sentido, pois Thanagar é um planeta muito vivo. Ela não sabe o que está acontecendo e não se lembra da última vez que esteve ali. Algo está errado e eles são cercados por robôs. Kara diz que eles são de seu pai. Ele já deve estar esperando pelos dois em Kandor. Eles então vão até lá e descobrimos que o pai da Kara não era Zor-El como o Superman imaginou, e sim Primus Brainiac, a inteligência artificial que comandava tudo tecnológico em Krypton. Dizendo que conhecia os pais do Superman, Brainiac remove Kara daquela sala e chama o Superman para conhecer a Krypton que ele quer reconstruir. Superman então é levado até uma sala onde ele vai ter que lutar contra as memórias de outros guerreiros, tudo para testar sua força. Essas memórias são projetadas holograficamente e Superman começa a utilizar seus novos poderes. Ele começa a destruir esses hologramas misturados com robôs, dizendo que isso não é certo. Brainiac está utilizando a guerra para avançar sua tecnologia. Clark então percebe que foi o Brainiac que destruiu Thanagar, mas Brainiac diz que só precisa do corpo do Kal-El e fica impressionado quando ele começa a utilizar mais outros poderes ainda. Kal-El é o que ele esperava, o objeto letal que vai ajudá-lo a reconstruir o Império. Brainiac então cerca Superman com diversos robôs e depois ativa um campo de energia de um sol vermelho. Clark agora não tem mais poderes para se defender. Quando Kara chega, ele está deitado no chão. Ela quer saber o que está acontecendo, mas Brainiac fala que não vai saber, ela tem apenas que obedecer. Quando percebe, Kara já está em outro lugar. Ela vê que Kal-El foi colocado em um container e Brainiac a hipnotiza mais uma vez, dizendo que ela fez um bom trabalho. A jovem então entra em sua nave e suas coisas fazem as memórias de verdade tomar o controle. A jovem então decide visitar todos os planetas que ela já foi e percebe que todos foram destruídos. Ao voltar para Thanagar, ela encontra a verdade. Aquela parede estranha tinha um desenho dela eliminando todo mundo e a jovem se lembrou desse dia. Foi ela que eliminou todos em Thanagar. Chorando, ela foi pro espaço se perguntar o que fazer, até que de repente uma nave saiu de um portal. Era Lois, Jimmy e outros amigos. O 7º episódio nos conta como eles chegaram até ali. Amanda Waller criou a Corporação de Defesa Humana para combater Superman e todas as ameaças alienígenas. Superman agora é inimigo do planeta. Percebendo isso, Lois e Jimmy tinham que fazer alguma coisa, e o plano da Lois é invadir os laboratórios Star e subtrair a mais poderosa nave que eles têm para ir procurar pelo Clark. Como não podem subtrair essa nave sozinhos, Lois quer contratar a Livewire. Jimmy não gosta dessa ideia, mas como não tem outra escolha, ele decide ajudar a Lois. Ela conseguiu descobrir o endereço da mulher e os dois foram até lá. Livewire não quer ajudá-los, mas Jimmy oferece todo o seu dinheiro, mais de 2 milhões de dólares, e ela resolve aceitar. Sua namorada, entretanto, não ficou feliz. Livewire faz tudo por dinheiro e isso não a agrada. A mulher então saiu ali do apartamento e Livewire falou para Jimmy
para Lois que agora eles precisam montar um time para fazer essa missão. Jimmy fala que conhece algumas pessoas, são o Malá e o Brain. Lois achava que eles estavam em outra dimensão e os dois contam que foram em diversas viagens através do multiverso, mas em todos os universos já haviam outras versões deles que não gostavam de competição e por causa disso voltaram e têm se encontrado com o Jimmy nos finais de semana. Além disso, eles já descobriram como criar uma máquina de portais sem destruir tudo ao redor. Livewire então começa a montar o plano. Eles vão pegar a impressão digital de um dos guardas e se aproveitar do momento que ele vai mudar de turno para entrar no elevador e chegar aonde querem. Assim, os amigos do Jimmy vão poder enganar o sistema de segurança e as câmeras. Se esse plano não funcionar, terão que partir para a pancadaria, mas Jimmy não aceita isso. Eles, entretanto, não terão outra escolha e Livewire pega seus objetos letais. Como sabia que talvez teria que enfrentar a Kara, Lois trouxe Kryptonita, mas Jimmy disse que isso era loucura. Kara não vai ser um problema. Quando todos chegaram nos laboratórios Star, Lex Luthor estava prestes a mostrar o Projeto M para Amanda Waller. Quando eles chegaram no computador, os amigos já tinham invadido o local e colocaram as câmeras em looping. Só que Amanda percebeu um bug e sabia que alguém invadiu o lugar. Ela então mandou seus capangas atrás dos invasores. Lá dentro dos corredores, os amigos do Jimmy queriam ir para um outro lugar buscar os produtos necessários para fazer sua máquina de portais. Só que os capangas logo chegaram. Todos se separaram. Livewire defendeu o Jimmy e a Lois um momento e eles correram. E enquanto isso, Lex Luthor disse que o Projeto M ainda estava com 10% de sua capacidade, mas ele poderia fazer um teste para mostrar para Amanda como funciona. E ela permitiu. Depois disso, vemos que na primeira oportunidade, Livewire abandonou a Lois e o Jimmy. Eles, entretanto, conseguiram fugir através dos dutos. Enquanto se arrastavam lá dentro, Lois dizia que iria se vingar da Kara pelo que fez com o Clark. Mas Jimmy fala que a Kara não é uma causa perdida. A única diferença dela pro Clark é que ele teve uma família e ela não. Os dois então chegam até a tal nave, mas percebem que ela estava faltando algumas partes e eles não poderão utilizá-la. Lois começa a chorar dizendo que não vai poder ver seu amado de novo. E de repente os amigos do Jimmy aparecem. Eles acharam que tinham sido abandonados, mas na verdade não foram. Em seguida, vemos o que era o Projeto M, diversos robôs. Eles chegaram para impedir os amigos, que trancaram a porta e foram para dentro da nave. O gorila e o robô consertaram tudo o que havia de errado e deram partida na nave. Mas quando ela começou a voar, os robôs invadiram o lugar e conseguiram segurá-la. Quando achavam que tudo estava perdido, Livewire apareceu e atingiu esses robôs. Ela está ali com sua namorada. Acontece que ela ouviu a história de amor da Lois pelo comunicador e as duas voltaram para ajudá-la, pois quem ama não é covarde. Tudo isso foi um plano da Livewire. Sua namorada, enquanto eles estavam lá dentro, estava subtraindo todos os objetos letais alienígenas da Amanda Waller. Com a ajuda das duas, Lois, Jimmy e seus amigos conseguiram sair do lugar com a nave e, utilizando o equipamento de portais, foram parar de alguma maneira sobrenatural na frente da Kara. Vemos que Amanda Waller ficou impressionada com o que o Projeto M pode fazer com apenas 10% de capacidade e vai dar todo o dinheiro que o Lex quiser para terminar esse projeto. Obrigado por assistir, até o próximo!